gostaria então de falar desse tema a respeito do relacionamento do cristão e do mundo. Primeira coisa que é necessário dizer desde o início. O que é que significa mundo? O cristão no mundo. A palavra mundo pode significar muitas coisas. Mas, dentro das Sagradas Escrituras, mundo não é somente o mundo que foi criado por Deus. Se a gente fosse falar aqui do cristão e o mundo criado por Deus, então nós iríamos falar de quê? De ecologia, o relacionamento do cristão com a natureza, não é? Com as coisas que foram criadas. Esse seria o tema da nossa palestra. Mas, nessa palestra, o cristão e o mundo, não é isso que significa a palavra mundo. Mundo pode significar também uma outra coisa. Aquela parte do mundo criado pelo homem, inventado pelo homem, que não acolheu a Deus. Ou seja, o mundo no sentido negativo, como ele é falado por São João, como São João coloca esse conceito de mundo, não é? Jesus, na última ceia, em João 17, diz assim: eles não são deste mundo, mas eles estão no mundo. O conceito que nós então gostaríamos de falar é exatamente este: de compreender que existe, de uma forma geral, uma oposição entre cristão e mundo. Oposição essa que nos últimos tempos parece que tem algumas pessoas que gostariam de superar. Não, por que é que nós vamos ficar nos dividindo, né? Nós e o mundo e nós. Não vamos ficar nesse conflito. Nós temos que entrar em uma paz. Temos que fazer paz com o mundo. Porque afinal, o mundo é bom. Então, vejam como aqui tem pano para manga na discussão. Porque a palavra mundo, às vezes é usada de forma positiva, às vezes é usada de forma negativa. Está entendendo? Então, qual é o relacionamento do cristão com o mundo? Para nós entendermos esse relacionamento do cristão com o mundo, é muito importante, então, a gente dar um passo para trás, na sinceridade, entendermos uma coisa. Mundo, seja ele positivo, seja ele negativo, seja o conceito positivo de mundo criado por Deus, seja o conceito negativo de mundo, aquilo que o homem criou e que rejeita Deus, o mundo, antes de estar lá fora, está dentro de nós. Nós temos mundo dentro de nós. Isso quer dizer o seguinte: que se nós queremos nos relacionar com o mundo, com as pessoas que estão fora, se nós queremos evangelizar nessa sociedade, se nós queremos fazer a diferença, se nós queremos ser sal da terra, luz do mundo, nós precisamos entender que existe mundo dentro de nós. Nosso Senhor Jesus Cristo, quando Ele pede que nós sejamos cristãos, luz do mundo, quer dizer que dentro de nós existe uma luz que vem de Deus. E que o mundo não tem luz. Luz para o mundo. A luz vem de Deus. Nós precisamos iluminar o mundo. Mas esse mundo que precisa ser iluminado também está dentro de mim. Ou seja, vamos ser bem objetivos. Quando nós falamos de cristãos e de mundo, não estamos falando de dois grupos de pessoas. Onde a gente põe de um lado os bonzinhos, os cristãos santinhos,
E do outro lado, os mauzinhos, os malvados, o pessoal, né, das trevas, o pessoal do tinhoso, do encardido, que toma chazinho com o diabo. Nós estamos falando de uma divisão que está dentro de nós. Nós não somos gente, nós somos um campo de batalha. Dentro de mim existe aquilo que há de mais santo. Sim, o que há de mais santo, porque nós somos batizados. Quem é batizado aqui diz amém. Amém. Nós somos batizados. Nós somos batizados. Isso quer dizer que o Santíssimo Deus está em nosso coração. Nós somos templo do Espírito Santo. Nós somos lugar da morada do Altíssimo. Dentro de nós existe o mais santo, o mais sublime. Só que dentro de nós também tem muita cafajestagem. Tem muita sem vergonhice. Eu ontem, segunda-feira, né? Diz que é folga do padre, né? Nunca entendi esse negócio de segunda-feira, folga do padre. Eu tenho 5 aulas segunda-feira de manhã, né? História de folga. Mas em todos os casos, segunda-feira, eu fui, como eu vou toda semana, fui procurar o meu confessor e fui me confessar. E me ajoelhei, como faço todas as semanas, aos pés do meu confessor, para dizer para ele o sem vergonha que eu sou. Para mostrar para Deus e para o meu confessor o quanto de mundano existe dentro de mim. Dentro de nós, gente, existe muita miséria. Dentro de nós existem as piores coisas. E você entenda que nós não somos gente, nós somos um campo de batalha. Então, quando nós falamos do cristão no mundo, nós temos que falar também do mundo no cristão. Está entendendo o problema? Porque não está somente o cristão no mundo, tem também mundo dentro do cristão. Porque se você não é a Virgem Maria, que não me consta que alguma das senhoras seja, e se você não é nosso Senhor Jesus Cristo, o Pantocrator, o que não me consta que ninguém dos senhores seja, ninguém aqui é imaculado. Imaculados são eles dois. Nós não somos imaculados. Nós temos o pecado original, portanto temos miséria dentro de nós. Existe mundo dentro de nós. Então significa, meus queridos irmãos, que existe batalha dentro de nós e fora de nós. Agora o que acontece? O que acontece é o seguinte, que o inimigo, e aqui o inimigo você pode pôr inimigo com I maiúsculo, e aí nós estamos falando de Satanás e dos seus anjos, os demônios, ou o inimigo com I minúsculo, e aí são tantos inimigos do cristianismo, tantas instituições que trabalham contra o cristianismo, tanta cultura que trabalha contra o cristianismo, tantas pessoas que trabalham contra o cristianismo. O inimigo conseguiu, nas últimas 4 décadas, colocar no coração dos cristãos uma ideia miserável. Que é isso que eu quero denunciar hoje, nesta noite. Chama-se pacifismo. A paz, custe o que custar. Que não é atitude cristã lutar. Não é atitude cristã fazer guerra. Não é atitude cristã reagir. O cristão tem que ser pacífico. Ou seja, eles conseguiram colocar no nosso coração que nós temos que ser otários. Nós temos que apanhar, nós temos o direito de apanhar e ficar quieto. Foi isso que eles colocaram no nosso coração.
Mas não, meus queridos. Ser cristão é ser soldado, ser cristão é ser guerreiro, ser cristão é lutar. E se você não luta, se você não é guerreiro e se você não é soldado, você não é um bom cristão, você não é nada. Nós temos que lutar. Tá vendo? Eu sabia que esse padre Paulo Ricardo era um radical, um fanático. Sabia disso? Eu vim aqui só para confirmar. O cara é um xiita, um radical muçulmano. Daqui a pouco ele está pedindo para a gente entrar em avião e se jogar no World Trade Center. Não, gente. Quando eu falo de luta, eu estou falando da primeira luta, é fundamental. Que é a luta que acontece dentro de nós. Não existe somente cristão no mundo, existe mundo no cristão. Nós temos que lutar contra a maldade que está dentro de nós. E esta é a luta diária, incessante, constante, que não nos deixa nunca. Nós estamos sempre lutando contra a safadeza que está dentro de nós. Em primeiro lugar. Mas como a safadeza não está somente dentro de nós, está também lá fora, nós temos que lutar lá fora também. Mas o mundo moderno colocou no nosso coração que nós temos que ser bonzinhos, nós temos que ser pacíficos, nós temos que viver paz e amor, bicho. Nós temos que viver em paz. Tão logo um padre, na homilia, chama o pecado com o seu nome horroroso, uma mãozinha a serviço do politicamente correto se levanta, dizendo assim: ai, Padre Paulo, o senhor não pode fazer assim, que o senhor vai magoar as pessoas. O senhor não pode magoar as pessoas, o senhor está sendo politicamente incorreto. Meus irmãos, pensais que eu vim trazer a paz ao mundo? Eu não vim trazer a paz, eu vim trazer a espada. A grande diferença entre nós e os radicais religiosos é que os radicais, fanáticos religiosos fazem uma guerra com o mundo lá fora. Nós fazemos uma guerra, antes de tudo, dentro de nós. E queremos ajudar os nossos irmãos a entrarem nessa luta também. E é por isso que nós fazemos guerra no mundo também. Mas para convidar as pessoas a entrarem nesta luta interna, nesta luta de fazermos algo. Mas o que é necessário? O que é que nós precisamos fazer então para lutar? Bom, primeira coisa, gente, nós temos que entender que o cristianismo é a religião do amor. Mas não existe verdadeiro amor pelo bem, por Deus, pelas coisas verdadeiras e belas, boas e bonitas. Não existe verdadeiro amor por Deus e pelo bem, se não houver um decidido e radical ódio pelo mal. Nós precisamos odiar o mal. Porque senão não temos verdadeiro amor. Portanto, é dever do cristão amar? Sim, mas é também dever do cristão odiar. E se você não odeia, você não é um bom cristão. Ah, padre, que é isso? Mas precisa usar essa palavra, ódio, né? Uma vez veio uma senhora dizendo: não, eu até concordo com o senhor, mas não usa a palavra ódio. Mas que palavra que vamos usar aqui, minha gente? Espera lá. Você imagine uma mãe. A mãe tem um filho que é drogado. Ela ama o seu filho apaixonadamente, verdadeiramente, mais do que apaixonadamente. Ela ama
cristamente. Ela ama com o coração de Deus esse filho. Dá para pensar uma mãe que ama o filho? Deu para pensar? Muito bem. E o filho é drogado. Esta mãe que ama esse filho, ama também as drogas? Não. Se ela ama o filho, ela odeia as drogas que estão destruindo o filho dela. Isso é evidente. Aliás, se esta linda mamãe chegasse e dissesse assim para o seu filho, imagine a mamãe, the politically correct mother, a mãe politicamente correta. Ela chega e diz: "Oh, filhinho, Zequinha, meu filho, mamãe gosta tanto de você, e eu sou tão aberta, tão sensível, que eu vou fazer o seguinte, meu filhinho. Eu respeito que você consuma drogas, porque eu sou aberta. Eu gosto muito, o importante é você fazer o que você quer. Eu respeito sua opinião. Eu respeito a sua decisão. Eu respeito tanto que eu vou fazer o seguinte, eu vou lhe dar uma mesada para ajudar você a pagar o traficante. Porque afinal não é justo, não é? Você ficar descapitalizado assim. Não é? Aliás, eu vou até fazer um banquete para os seus amigos traficantes, em sinal de agradecimento, né, pelas benfeitorias que eles têm feito por você. Porque afinal, 50% das células do seu cérebro já não funcionam mais graças à benfeitoria deles, né? Essa mãe ama esse filho? Não. Então você compreende que quando o mundo coloca no nosso coração que nós temos que ser pacíficos, essa palavra pacífico tem que ser muito bem explicada. Aliás, nós repetimos em toda a missa. Senhor Jesus Cristo dissesse aos vossos apóstolos, vamos lá, continua a oração? Eu vos deixo a paz, eu vos dou. E, pera. A missa para por aí. Mas o texto das Escrituras diz que não vou-la dou como a dá o mundo. Eu não dou a paz como o mundo dá. Minha paz é diferente. A paz de Cristo é diferente. A paz de Cristo é a paz de quem sabe que está fazendo o que é correto. É a paz de quem não é atormentado pela consciência porque sabe que está fazendo o bem. Mas não é a paz da ausência de luta. E quem foi o idiota, cretino, que disse que os cristãos são contra a guerra? Isso é estupidez, dizer que os cristãos são contra a guerra. Depende da guerra. Você entra na sua casa e tem um salafrário de um bandido estuprando a sua filha, depois de ter assassinado a sua esposa, e estar dilapidando o seu patrimônio. Você chega para o sujeito que está lá tendo relações sexuais violentas com a sua filha e diz: moço, desculpa, eu não queria ferir os seus sentimentos, mas o senhor não acha que essa sua atitude é um pouco inadequada? Assim, é que eu acho que nós dois temos uma certa diferença de opinião. É que a sua interpretação do Código Penal é diferente da minha interpretação do Código Penal. Eu tenho uma leve impressão de que isso que você está fazendo é um crime, mas você está achando que não é crime. Mas eu não quero perturbar o senhor, né? Porque afinal eu não vou ser violento, eu sou cristão. Gente,
Por que é que o Brasil está lotando os cinemas para assistir Tropa de Elite? Porque nós já estamos até aqui com essa conversa maldita e satânica que faz do criminoso um coitadinho, que faz do malfeitor um sujeito bonzinho. Quando num tiroteio entre malfeitor e polícia, morre um policial e um malfeitor, tudo quanto é ONG vai no enterro do malfeitor e ninguém nem lembra do herói policial que morreu no cumprimento do dever para nos proteger. Meus queridos, é guerra sim. Nós precisamos lutar, em primeiro lugar, para combater o mal dentro de nós. A diferença entre o cristão e o pecador é basicamente esta, no campo da moral que estou falando. Claro que tem outras diferenças também. Mas no campo da moral, a diferença entre o cristão e o pecador não é que, eu já sei a diferença. O cristão não peca e o pecador peca. Bobão, errado. O cristão peca também, sujeito. Onde é que você está? O cristão também peca? Meu filho, eu tenho 18 anos de confessionário. Quem vem se confessar é sempre cristão. Eu até hoje não recebi uma confissão de um pagão. E todo mundo que vem se confessar, vem com cada pecado cabeludo. Acho que é por isso que eu fiquei careca. Mas vejam só. Cristão peca, rapaz. Mas odeia o próprio pecado. Essa é a diferença. O pecador fez do pecado um projeto de vida e o cristão odeia o seu pecado. Então nós precisamos lutar. Nós precisamos tirar dos nossos corações e da nossa cabeça essa heresia pacifista. Nosso Senhor Jesus Cristo é um guerreiro. Ele é retratado no livro do Apocalipse com a espada na mão. Os cristãos são guerreiros. Quantas e quantas vezes a história da salvação é descrita como uma guerra, como uma batalha. E de uns 40 anos para cá, essa mentira satânica entrou no coração dos cristãos de que nós não temos que lutar. Nós temos que ser bonzinhos e pacifistas. Você não vê que o pai de família que não reage diante da sua filha e da sua mulher que são violentadas é um egoísta? Está entendendo? Mas eu sou pela paz. Eu também sou pela paz. Só que o mal existe no mundo. O mal existe. O pessoal veio há uns anos atrás, quando teve aquele plebiscito sobre o desarmamento, vieram com a conversa fiada de que nós cristãos temos que ser pelo desarmamento. Que nós cristãos, nós somos pela paz. Meu irmão, você sabe qual era a pergunta do plebiscito? A pergunta do plebiscito era a seguinte: nas mãos de quem estarão as armas que irão nos defender? Essa é a pergunta. Que vai ter arma, vai ter. A campanha do desarmamento, você, como cristão, você pode ter a opinião que você quiser. Você pode ser a favor do desarmamento, você pode ser contra o desarmamento. Não estou, entende? Você é livre. Expresse a sua cidadania e vote. O que é que você acha que é mais prático? O que é melhor? Que as armas estejam todas na mão da polícia e do exército somente, e o cidadão não tem armas em casa? Aí você vai apresentar os seus argumentos. Ou as armas estejam também nas mãos dos cidadãos, além da polícia e do exército. Essa é a pergunta. Mas que são necessárias armas para nos defender da maldade, são necessárias. Mas padre,
Mas, meu filho, em que mundo que você está? Você acha que os malfeitores vão achar... Olha, meu filho, não sei, você está querendo matar a gente, mas a gente não podia conversar, dialogar. Não é assim o mundo, não. No mundo real existe luta, existe gente ruim. No mundo real existe Satanás querendo levar você para o inferno, querendo que a sua alma se perca. Esse é o mundo real. Ah, mas não devia ser assim. É, não devia, mas é. Tem coisas frustrantes na vida. Entendeu? Tem coisas na nossa vida que são frustrantes. Satanás existe. Os divórcios acontecem. Os assassinatos estão aí. Tem gente se drogando, tem traficante, tem aborto. Tem coisas na vida da gente que deixa a gente frustrado. Tem padre careca. Tem tudo que deixa a gente frustrado na vida. Está entendendo? Então, o que é que nós devemos fazer? Então, eu gostaria aqui de falar de uma virtude muito esquecida, porém extremamente necessária para a nossa vida cristã. Essa virtude, nos nossos catecismos, ela recebe o nome de fortaleza. Porém, se você fala para uma pessoa hoje em dia que é Fortaleza, ela diz, é a capital do Ceará. Né? Então vamos traduzir para o nosso português do dia a dia. Eu estou falando de uma virtude chamada coragem. Coragem. A coragem ela é necessária para que as outras virtudes possam ser exercidas. Porque como a vida é uma luta, eu preciso de coragem. Por exemplo, para você ver que as outras virtudes não adianta nada sem coragem. Pilatos foi misericordioso com Jesus. Foi clemente, ele queria perdoar Jesus. Até que finalmente exercer a misericórdia começou a ficar arriscado. E aí ele pulou fora. Tô fora, meu! Limpou o pedaço e caiu fora. Adiantou-se misericordioso? Quando fica arriscado, a gente cai fora. O que é que adianta você ser generoso, se na hora que a sua generosidade começa a exigir de você, você não tiver coragem? Eu sou generoso, eu pago o dízimo, eu ajudo os pobres, eu faço o bem, enquanto o dinheiro está sobrando. Quando começa a apertar o orçamento, meu irmão, você precisa de coragem para ser generoso. O que é que adianta você ser casto? Quando os seus amigos começam a dizer, e aí? Quantas menininhas você anda agarrando aí, cara? Ah, nenhuma, eu tô namorando. Ah, mas já transou com ela, né? Não, eu sou cristão, não transo. Ei, cara, esse daí não pisa na faixa, compadre. O negócio não é assim, não. Né? Quando eles começam a chamar você de boiola, quando eles começam a dizer que você não dá no couro, o que é que adianta ser casto se você não tiver coragem de lutar e dizer, vou ser casto sim, pense de mim o que quiser. Isso chama-se coragem. Todo mundo era a favor da vida, todo mundo era contra o aborto, até que finalmente o voto a favor da vida e contra o aborto significou romper alianças partidárias, tirar do poder o partido que deu para você um emprego, arriscar que a economia talvez não ficasse a mesma. Todo
tudo quanto é padre e bispo deste país, sem dúvida nenhuma, é contra o aborto, é a favor da vida. Mas quantos estão dispostos a pagar com suas carreiras, seus nomes e suas vidas para defender as crianças? Só que acontece o seguinte: Satanás é o pai da mentira. E sendo o pai da mentira, ele consegue distorcer as coisas. As várias virtudes ele consegue distorcer. Só teve uma virtude que ele não conseguiu até hoje distorcer, que é a coragem. Até hoje Satanás não conseguiu convencer o ser humano que a covardia é coisa bonita. Veja, a pessoa pode ser o maior sem vergonha, o maior pecador, o maior salafrário da face da terra. Ele não acha bonito a covardia. Ele acha bonito a coragem. Todo mundo é assim. A covardia é sempre feia. Então o que é que Satanás faz quando ele quer que a gente perca a coragem? Ele não diz, a covardia é linda. Não. Ele arranja desculpa. Sabe o que é, padre? Deixa eu explicar para você. É que não é da tradição da Igreja Católica se meter num debate eleitoral nas vésperas de eleição. Nós não fazemos isso. É? Seu bispo, deixa eu uma conversinha aqui com o senhor. Me diz uma coisa. Se tivesse um partido que tivesse assinado um compromisso internacional na ONU de que dentro em breve iria legalizar o assassinato de bispos. Se houvesse um partido que tivesse feito a sua Assembleia Nacional e assumido como direito reprodutivo o assassinato de bispos. Se houvesse um partido que tivesse, através do seu governo, por decreto do executivo, publicado um Plano Nacional de Direitos Humanos, onde uma das cláusulas, depois de 80 páginas de enrolação, dissesse que esperamos o quanto antes defender o assassinato de bispos como um direito inalienável da mulher. Senhor bispo, o senhor acha que seria inadequado a Igreja Católica inteira se levantar para tirar esse partido do poder? Como absurdo? Como o fim da picada? Por quê? Porque as crianças que ainda não nasceram não gritam. Mas como o bispo grita, então ninguém jamais proporia isso. Então é necessário ter coragem. Não adianta você ser a favor da vida se você não está disposto a perdê-la para defender a vida de pessoas mais frágeis do que você. A coragem de ser cristão. Vejam, estou dando um exemplo. É claro que esse exemplo não é um exemplo que a gente deva dizer assim, puxa vida, não tem como debater isso. Está claro, todo mundo tem que ser de acordo. Não. O que teria sido importante nesta campanha eleitoral não aconteceu, que foi exatamente o debate. Quiseram silenciar as vozes que queriam debater. Colocaram na cadeia, prenderam o folheto, mandaram calar a boca, fizeram pressão. Todo tipo de processo jurídico, todo tipo de calúnia, de difamação, para calar a boca do debate. E nós cristãos precisamos ter
coragem. Coragem não somente nesses momentos políticos, mas coragem nos momentos em que a nossa vida está arriscando perder comodidade, benefícios. Essa é a realidade do cristão no mundo. O cristão no mundo precisa lutar. Agora, isso é bem importante que você se lembre de uma coisa. O que o Padre Paulo está propondo aqui, aliás, não é o Padre Paulo quem está propondo aqui, eu estou propondo uma coisa que é a tradição espiritual de 2000 anos de cristianismo. O que eu estou propondo aqui para você não é que você seja um suicida. Está entendendo isso? Cuidado, cuidado. Nesses dias em que eu estava sofrendo muitas pressões de todos os lados por causa de alguns pronunciamentos meus, eu sempre me ajoelhava na frente do sacrário e dizia para Nosso Senhor: Jesus, o Senhor se lembre que eu não sou o tipo de pessoa, eu não sou o tipo de material com o qual se fazem os mártires. Eu sou um covarde. Dentro de mim existe um covarde. Como dentro de você existe um covarde também. Mas nós temos que pedir a Deus que nos dê o dom da fortaleza. Lembram que a fortaleza não é só uma virtude, é um dom do Espírito Santo? Nós temos que pedir o dom da fortaleza. O dom da fortaleza, antes de tudo, para combater dentro de nós. E é isso que está nos faltando. Vejam, eu não estou aqui propondo para vocês que nós saiamos às ruas com armas nas mãos, né? Mostrando punhais, espadas, pistolas para as pessoas. Nada disso. Nada disso. O convite que eu faço é o convite de nós travarmos uma luta que acontece no dia a dia dentro de nós. Essa é a luta maior. O exemplo máximo de coragem que existe na face da terra é o mártir. Mas o martírio é um dom de Deus. Não adianta você querer ser mártir. A história do cristianismo tem inúmeros mártires, mas tem também algumas pessoas que quiseram ser mártir, né? Foram lá, se ofereceram para os romanos para serem martirizadas. Chegou na hora H, amarelaram. Entendeu? Amarelaram. Deram para trás. Não deu certo. Por quê? Porque foi uma presunção. Foi uma arrogância. Entende? Uma arrogância humana. Nós não podemos ser arrogantes. Nós temos que nos colocar diante de Deus e dizer: Senhor, tende piedade deste verme covarde que eu sou. Dentro de mim existe um covarde. Senhor, tende piedade desse covarde que está dentro de mim. Dai-me sabedoria, prudência, para saber lutar. Antes de ficar esbravejando, gritando, espizinhando e condenando as pessoas que estão lá fora, seja muito sério na luta dentro de você. Porque não é somente uma luta do cristão no mundo, é uma luta do mundo dentro do cristão. Nesses dias agora em que nós falávamos de distribuição de folhetos, na campanha contra o aborto, etc, etc, eu recebi comunicado de algumas pessoas que estavam sofrendo represálias porque estavam distribuindo folhetos. E desesperadas diziam: Padre Paulo, o que é que eu faço? Padre Paulo, e agora? É que antes de ir à luta lá fora, ele precisava ter resolvido um pouquinho a luta aqui dentro. Entendeu? A luta de saber que vai ter consequência. Existe uma consequência de ser cristão nesse mundo. Nós estamos no mundo, meus queridos, minhas queridas, nós estamos num mundo que pretende sistematicamente acabar com o cristianismo.
Não é uma coisa assim, casual. Às vezes essas coisas são apresentadas para nós assim. As pessoas pensam, né? Que pena que o mundo está deixando de ser cristão. E as pessoas falam isso daí como se fosse uma abóbora amadurecendo, entendeu? Como se fosse uma banana que estava verde, aí você vai olhando a banana, de repente ela fica madura. Não é sinal dos tempos, né? Automaticamente a banana verde vai ficando madura. Às vezes ela fica madura mais rápido se você abafar a banana, ou ela fica madura menos rápido se você não fizer, né, o abafa-banana, se você colocar na geladeira. Mas ela vai ficar fatalmente madura. Então as pessoas olham para o mundo como se o mundo fosse ficar fatalmente não cristão, né? O cristianismo foi uma moda que passou. Teve uma época que era cristão, agora não é mais. Vocês sabem como é o negócio, né? As pessoas dizem isso. Quantas vezes seus filhos, suas filhas, ou você mesmo ouviu na sala de aula o professor dizendo assim: olha, antigamente isso daqui era pecado, agora não é mais. Isso é tão absurdo quanto dizer assim: olha, antigamente veneno matava, mas agora não mata mais. O que faz mal, gente, vai continuar fazendo mal. O que faz mal vai continuar causando a nossa destruição. Por quê? Porque Deus nos fez de um jeito e nós estamos querendo ser de outro. Então, nós precisamos lutar para voltar para a nossa fonte, que é Deus. Com o pecado, nós estamos nos revoltando contra aquele que nos criou e nos destruindo. É como o drogado. O drogado, ele está se destruindo. Não existe esse negócio, antigamente droga era pecado. Não adianta os caras lá em Brasília legalizarem a droga vai continuar matando. Está entendendo? Ela vai continuar matando. Por quê? Porque Deus não nos fez para tomar droga, para consumir droga. Então é necessário nós compreendermos que todo pecado destrói o ser humano e nós precisamos lutar contra esse pecado, porque todo pecado é como uma droga, é uma falsa promessa de felicidade. O mundo nos seduz com suas mentiras. E o cristão, o que é que ele precisa fazer? O cristão é alguém que é vigilante. Jesus disse isso aos apóstolos, e a primeira carta de São Pedro repete isso, a carta inteira, de forma extraordinária. Vigiai. Vigiar quer dizer o quê? Vocês imaginem uma cidade inteira dormindo. Lá pelas 3, 4 da manhã, tem muito pouca gente acordada. Você pode até deitar na rua assim que não passa carro. É um horário que quem vai dormir tarde já foi dormir. E quem acorda cedo ainda não acordou. Lá pelas 3, 4 da manhã é aquele períodozinho crítico que quem dorme tarde já foi dormir e quem acorda cedo ainda não acordou. O cristão é chamado a estar acordado neste horário. Quando o mundo inteiro dorme, o cristão deve ficar acordado. É uma metáfora, é uma comparação para dizer o quê? Que o mundo dorme e sonha com a felicidade aqui. O mundo dorme e sonha através do canto de sereia enganoso do demônio. O cristão, ele tem que ficar acordado. Ele não pode cair nesse sono, mas para isso ele precisa lutar. Essa luta chama-se fé. Tem gente que acha que a fé é assim, né? Você vai nas universidades, os professores universitários, eles geralmente pensam assim: olha, a visão científica nua e crua é essa daqui. Pá, 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 pá.
e expõe a visão científica. Agora, existe uma visão simplista. Se você quer, digamos assim, viver no mundo e sofrer menos, etc e tal, tem uma ilusãozinha, tem uma droga que você toma, chama-se fé. Se você tiver fé, aí você vive num mundo do faz de conta, onde os anjos existem, onde você vai ressuscitar, onde a morte não é a última palavra, onde existe sempre um Pai bondoso no céu e não um mundo cruel que nos devora. Mas vejam, o realismo é esse. Nós cristãos sabemos que é exatamente o contrário. Exatamente o contrário. Se você quer estar acordado, se você está com os pés cravados no chão da realidade, você tem fé. E se você não tem fé, você vive num mundo irreal. Meus senhores, minhas senhoras, nós precisamos levar até as últimas consequências essa verdade. Por exemplo, nós estamos aqui. Se vocês dão uma olhada ao redor, vocês veem as pessoas que estão aqui, nessa sala, nesse encontro. Mas não existe somente nós aqui. Os nossos santos anjos da guarda estão aqui também. Estão conosco milhares de anjos de Deus. Mas está conosco também os demônios. Estão conosco os demônios. Está conosco a presença de nosso Senhor Jesus Cristo e da Virgem Maria. Está conosco a Santíssima Trindade. Essa é a realidade. Se você não tem fé, você vive num mundo que é só um pedaço de mundo. Você vive no mundo do visível. Mas é exatamente o que é visível que vai passar. Parede de cimento vai rachar um dia. A madeira do tablado vai apodrecer. O seu corpo, um dia, vai virar papa de minhoca no túmulo. Tudo que é visível vai passar. Mas nós cristãos tomamos a firme resolução de que o que é invisível é o que importa. O que é invisível é aquilo que não passa. Porque nos foi revelado por Deus. Nós temos os nossos santos anjos. Nós temos a presença de Jesus no Santíssimo Sacramento da Eucaristia. Nós temos a presença de Cristo no sacerdote. Nós temos a presença do Espírito Santo em todo o coração batizado. São realidades invisíveis que nós não vemos. Se você tem fé, você vê o mundo real. Se você não tem fé, você vive num mundo que é só um pedaço de mundo. Hoje de manhã, um seminarista foi me levar ao aeroporto. E o seminarista, me levando ao aeroporto, ele disse: padre, eu fiquei muito escandalizado e decepcionado nesses dias, porque algumas pessoas me contaram uma série de pecados que estão acontecendo, e aí ele começou a falar desses pecados terríveis. Aí eu cheguei e disse: meu filho, isto que está fazendo barulho no seu coração, o pecado, a maldade, as coisas ruins que estão ferindo você e fazendo barulho no seu coração, são só uma pequena parte da realidade e do mundo. A parte mais importante você não está ouvindo. A parte mais importante é silenciosa. Porque o bem não faz barulho. A presença de Deus, dos santos, dos anjos, as graças que todos os dias Deus derrama sobre nós. O pecado faz alarde e escândalo. A bondade é silenciosa. Uma árvore que cai faz mais barulho do que uma floresta que cresce. O mal, na verdade, é uma sombrazinha ridícula que passará. Nós temos um Deus forte e poderoso. E nós sabemos que a vitória é certa. Nós estamos neste mundo vivendo uma batalha
Mas esta batalha já está definida. Já está definida. Deus vencerá. O que não está definido é de que lado eu vou estar. Do lado derrotado, do mal, ou do lado vitorioso de Deus. Para que isto se defina, eu tenho que, antes disso, corajosamente, começar a lutar dentro de mim. Lutar contra o covarde que está dentro de mim. Lutar contra o prostituto que está dentro de mim. Lutar contra o homem desesperado que está dentro de mim. Porque a gente perde a esperança quando a gente começa a ouvir coisas más, coisas ruins, más notícias. A gente perde a esperança. Lutar contra esse desespero e colocar a firme confiança em nosso Senhor. Sabendo que se Deus não entregou Jesus à morte, não o abandonou à morte, mas o resgatou e o salvou. Se Deus não abandonou o seu Filho Jesus, não nos abandonará também. Essa é a fé. Essa é a esperança. A gente abre os olhos e vê a realidade da cruz que nos cerca. A dor, a batalha, a angústia, as más notícias que fazem um barulho, que alardeiam o mal. Mas nós fechamos os olhos e cremos no invisível. Cremos na vitória. Cremos que Ele é mais forte do que tudo. Cremos que Ele tem preparado para nós, no céu, uma felicidade sem mancha, sem ruga. Que um dia nós chegaremos lá e Ele vai chegar, olhar para nós, enxugar as nossas lágrimas e dizer: agora chega. Agora basta. Não precisa mais sofrer. Agora entra servo fiel. Entra serva fiel para o descanso que foi preparado para você. No céu. Enquanto isto, nesta vida, é luta. É luta sempre. É luta todos os dias. É luta a cada minuto. É claro que Deus de vez em quando nos dá uma trégua e uma paz, uma consolação. Mas a nossa condição aqui nesse mundo é basicamente de luta. Então, vamos tirar de nossas cabeças essa ideia ridícula de que nós temos que nos esforçar para construir um mundo em paz. Não vai acontecer. O único pensamento que dá certo na nossa vida é o seguinte, com relação a essa questão da luta. Nós somos soldados. Um soldado, quando entra numa guerra, é para levar tiro. Então, se você quer ser um bom soldado, não pense em voltar para casa. Se você é um bom soldado, pense que você é um homem morto. Uma mulher morta. E que você não vai voltar para casa. Mas que você tem que sobreviver o maior tempo possível para causar um grande estrago nas linhas inimigas. O cara que quer voltar para casa numa guerra é um mau soldado. Quem quer voltar para casa na guerra fica encolhido na trincheira, esperando as saraivadas passarem. Quem quer voltar para casa na guerra fica acovardado, com a mão no capacete, esperando o barulho acabar. Mas o soldado que morreu, o soldado que sabe que ele já morreu, ele pode agir como um bom soldado. Ele pode lutar. Ele pode se entregar. E se entregando, fazer um bem enorme. Porque, meus queridos, salvar esta vida, como se ela fosse o bem maior, é uma ilusão. Nós sabemos que essa vida é passageira.
nós sabemos que essa vida não é o bem maior. O bem maior é aquilo que nos espera no céu. Portanto, vale a pena pagar um preço. Vale a pena levar umas balas nessa luta. Vale a pena a gente sofrer um pouco nessa vida. Um dia nós vamos chegar lá, cansados de guerra, cheios de feridas, e nosso Senhor vai nos admitir na sua felicidade. Nós então ressuscitados junto de Deus, iremos exibir as nossas cicatrizes, nossas chagas gloriosas. Olha, você está vendo essa chaga aqui? Essa é a chaga que eu tive que sofrer para permanecer firme no meu casamento e não me divorciar. Olha, está vendo essa outra chaga aqui? Essa é a chaga de não ter desistido do meu filho quando ele se entregou às drogas. Olha, está vendo essa outra chaga aqui? Esta chaga é de ter continuado firme na luta pela castidade quando o mundo me tentava para o pecado. Está vendo essa outra chaga aqui? Esta é a chaga de ter enfrentado calúnia e difamação, mas ter permanecido firme na fé católica. Nós iremos um dia exibir as nossas chagas gloriosas. Por enquanto, cuidado, soldado. Lá vem bala. Ave Maria, cheia de graça. Debaixo de vossa proteção nos refugiamos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. E a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém.